Oi pessoal, tudo bem com vocês? 2025 foi um ano extremamente desafiador, mas muito transformador na minha vida. Eu mergulhei no autoconhecimento, na expansão da consciência e passei por muitos processos de cura. E com isso acabei me afastando um pouco aqui do YouTube. Agora estou voltando, mas com uma roupagem diferente. E hoje eu quero trazer um assunto muito presente nas nossas vidas. Você já reparou que muitas vezes o problema não é o que você fala, mas o que o outro escuta e como ele entende isso? E que isso vai acontecer justamente com as pessoas que a gente mais ama. Os conflitos na comunicação normalmente são dos maiores fatores de sofrimento nas relações. E esses conflitos nas relações, na minha opinião, são um dos maiores fatores de desequilíbrio emocional, que estão por trás de todo tipo de sintoma e doença que a gente vai apresentar. Então é extremamente importante saber se comunicar para que um não fique falando A, o outro entendendo Z, e mágoas, ressentimentos vão surgindo e afastando pessoas que a gente ama e que nos amam. Hoje eu quero trazer uma técnica que pode mudar completamente a forma com que você se relaciona e os resultados na sua vida. Não só a nível amoroso, mas relacionamentos fazem parte de todas as áreas da nossa vida. E é uma técnica muito simples que você não vai conversar com o ego da pessoa. Você não vai ficar colocando o seu ponto de vista e a pessoa colocando o ponto de vista dela e fica aquela briga de ego e ninguém entende nada e acaba não isolando o ponto central daquela discussão toda e os seus sentimentos, aquela confusão toda. E a maior causa que eu vejo nos meus atendimentos é justamente sofrimento nas relações e que a pessoa muitas vezes nem imagina que aquilo vai se transformar numa dor, numa tensão, intenção é boa, né? E todo tipo de sintoma e doença, se isso não for cuidado a tempo, porque todo desequilíbrio começa a nível energético, se a gente não cuida, ele vai evoluindo até que se transforme em algo que possa ser visto em exames, por exemplo, na matéria. Então, como que você pode conversar de uma forma mais eficaz, muito expressiva, intensa, forte? Eu vou te explicar e depois você me conta quais foram os resultados na sua vida. Primeiro, eu quero explicar um pouquinho qual é o meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Thaís Bornia, eu sou terapeuta integrativa e farmacêutica. Eu ajudo pessoas a superarem dores e outros sintomas e doenças físicos, mentais e emocionais, aumentando a qualidade de vida, a consciência das pessoas para que sintam a real felicidade. Para isso eu utilizo o método TB, Chave para Cura, que integra diversos recursos e conhecimentos, tendo como pilar principal a medicina tradicional chinesa e a laser acupuntura, que é a acupuntura sem agulhas, como um dos principais recursos para gerar uma transformação global na vida da pessoa. Então vamos à técnica para você acessar a outra pessoa e começar a resolver de uma forma mais efetiva os seus conflitos, as suas relações e transformar a sua vida em todas as áreas. Primeiro, a gente precisa entender que todos nós possuímos, a chamada centelha divina. O que significa isso? Que nós não somos esse corpo físico, nós somos uma alma, uma consciência que possui um corpo e não o contrário. Então, todos nós, imagina como se fosse uma única onda, que é tudo que existe. Deus, o todo, o campo, o vácuo quântico, como você queira chamar, é tudo que existe. Essa consciência que permeia tudo e que todos nós somos como desdobramentos, como se fosse cada parte desse todo que se dividiu e está expressando de uma forma diferente, que é a essência de cada um, mas a essência divina que eu falo, a centelha, Não esse ego, essa personalidade que todos nós formamos baseado em experiências desde o útero, na infância, que vamos vivendo. Então, para isso, é importante entender que todos nós estamos conectados e
todos, mesmo aqueles mais horrorosos, possuem centelha divina dentro de nós. E que a técnica mais eficaz e poderosa para você se comunicar e passar para uma pessoa que você está tendo conflito ou quer ter respostas diferentes é acessar a centelha divina dessa pessoa e não ficar naquele bate-boca de ego que normalmente é comum de se ver e que traz muitos resultados ruins para a vida de ambas as pessoas que estão se relacionando. Então, primeiro de tudo, qual a melhor forma de a gente acessar outra pessoa ou qualquer coisa para manifestar na nossa vida? A gente se equilibrar, certo? Porque o objetivo, pelo menos na minha visão, da nossa existência aqui, é a nossa evolução, transformação dos padrões que a gente vem carregando há muito tempo e vivendo aquelas experiências que, na minha opinião, também tudo é um aprendizado. As relações que a gente tem, as doenças, os sintomas, eles são como um guia, uma bússola, para onde a gente tem que olhar, entender, equilibrar, ressignificar, para limpar esses ruídos, para que a gente consiga a conexão com o todo. Essa, na minha opinião, é a verdadeira sabedoria. É óbvio que a busca pelo conhecimento, técnicas e recursos vão auxiliar a limpar esses ruídos que dificultam a conexão com o todo, né? O nosso ego barra demais, não quer que mexa no nosso sistema, é uma coisa de louco. Então, quanto mais equilibrado você tiver na hora de fazer essa técnica, quanto mais você for se trabalhando, buscando autoconhecimento, expandindo a sua consciência, porque conhecimento, na minha opinião, é a coisa mais libertadora que existe. Conhecimento é poder, como diz o professor Hélio Couto, que eu tenho uma gratidão enorme pelo trabalho dele. Não tem como fazer todo esse processo, na minha visão, sem o auxílio de outras pessoas, outros profissionais que entendam o que estão fazendo, porque fica muito mais difícil a gente acessar e reconhecer, aceitar as nossas sombras. E sem olhar para o que está no inconsciente, isso fica quase impossível. Basicamente, 5%, no máximo 10%, a gente é consciente, que a gente acha que sabe. Mas, na verdade, o que rege a nossa vida, 90%, 95% está lá no inconsciente. Então, técnicas para ajudar nesse equilíbrio vão auxiliar nessa conexão com a outra pessoa. Então, como que você vai fazer? Você está tendo uma dificuldade de fazer outra pessoa entender o que você quer, está tendo conflitos de relacionamento. Para muita coisa você pode fazer essa técnica e você vai ver que ela é muito eficaz se for feita da forma correta. Então vamos supor que você tem um conflito de relacionamento com seu filho, com qualquer pessoa da sua família, um amigo, pode ser qualquer pessoa, tá? Então você vai fazer uma técnica primeiro com você. Você vai respirar. Senta numa cadeira, com a perna descruzada, com as mãos relaxadas, tá? Sem cruzar pernas, mãos. Ai, Thaís, eu não consigo fazer isso, eu não consigo parar. Consegue, porque eu já fui essa pessoa que buscava muita atividade física, que eu não conseguia parar. E eu te falo que se eu conseguir, você também consegue. É possível. Então, senta na cadeira, você vai ver que é mais fácil do que você pode imaginar. Senta numa cadeira, tranquilo. Se você quiser, também dou opções de frequências de músicas para você colocar de fundo. Eu gosto muito de 528 Hz, 432 Hz, 963. São frequências de cura que vão te auxiliar, inclusive, nesse relaxamento e na expansão da sua consciência, para você acessar mais fácil a fonte. Então senta, se quiser coloca uma frequência de fundo, você vai inspirar bem lentamente, profundamente, por 3, 4 segundos, inspira, você pode segurar alguns segundos, uns 3, 4 segundos, solta, pode fazer isso umas 3 vezes, e aí você vai visualizar uma luz branca, como se fosse um tubo de luz branco, vindo do espaço, do universo, descendo sobre a sua cabeça. E você vai visualizar uma folha por cima da sua cabeça, toda rabiscada.
Esses riscos representam todos os seus bloqueios, crenças que impedem a conexão com o todo e dificultam todo tipo de resultado positivo na sua vida. Então essa luz vem, limpa toda essa nhaca aqui, que todos nós temos em diferentes graus, e vai entrar pelo topo da sua cabeça e vai banhando cada parte do seu corpo até chegar à ponta dos pés. Então passa pelas suas cabeças, é bom, né? Pela sua cabeça, pelo pescoço, vai descendo pelos ombros, braços, tronco, costas, vai descendo por tudo, né? Quadril, pernas, e esse feixe de luz toma conta de tudo. E por onde ele passa, ele equilibra, reorganiza, energiza, faz tudo de bom, né? Para te equilibrar, realinha seus chakras, centros de energia e desce e sai pela sola dos seus pés. Você pode visualizar até como se fosse uma fumacinha, né? Limpando aqueles bloqueios, aquelas coisas que não são muito boas, indo embora. Então aí você limpou o que estava dificultando, se conectou e você pode visualizar aí a outra pessoa e fazer a mesma coisa. Então tá você aqui, fez essa luz, veio, limpou, entrou pelo topo da sua cabeça, banhou tudo, desceu e saiu. A outra pessoa tá aqui que você quer conversar. Aí você vai fazer a mesma coisa, você vai visualizar essa luz branca descendo sobre o topo da cabeça da pessoa, a folha, a casinhaca dela aqui, né, com os bloqueios, com as crenças, tudo que dificulta você falar para ela entender o que você está falando e tudo mais, vai entrar na cabeça da pessoa, pescoço, braço, vai descer tudo até os pés. Então tá você aqui alinhado, a pessoa também que recebeu essa luz divina, um na frente do outro. Você vai visualizar tudo de olhos fechados, isso, tá? E aí você vai visualizar um feixe saindo do seu chakra frontal, aqui entre as sobrancelhas, ligando na outra pessoa, conectando, tá? A hora que você for começar a conversar e falar o que você quer que a pessoa entenda, e de forma mais amorosa, você vai ver que fica mais fácil de você falar o que realmente você quer e importa, e você pode visualizar também uma luz saindo, como se fosse um vórtice verde. Você pode visualizar saindo do seu chakra cardíaco e saindo pelas costas também. E transmutando todas aquelas emoções. Se você está num momento de raiva, por exemplo, você pode visualizar transmutando essa energia de raiva, enfim, né, do conflito que você viveu. E conectando esse feixe de luz verde do chakra cardíaco, do peito, na outra pessoa. Então vocês estão conectados. Entrou essa energia divina, branca, nas duas pessoas, conectou chakra frontal, chakra cardíaco. Se você quiser também, não é necessário, mas você pode visualizar uma luz rosa saindo também do seu chakra cardíaco, depois que você já transmutou todas aquelas nhaques, a raiva que você sentia, para você emanar amor para essa pessoa. E aí vou colocar mais um fator aqui que você também pode visualizar, que é o que normalmente acontece, a pessoa ter como se fosse um muro, né? Que você fala e não entra aquilo que você fala, a pessoa não entende por questão de crença e tudo mais e volta. Então o que você vai fazer? Você vai visualizar como se fosse um muro que tem entre você e a pessoa, e essa luz rosa do chakra cardíaco vai quebrar as resistências da pessoa, o muro aqui. E o que você falar a partir de agora vai entrar, a pessoa vai entender e vai ter uma conexão de alma, de centelha divina para centelha divina. Não é mais ego brigando com ego. Então a conexão é muito intensa e eficaz, tá? Então, luz branca, recapitulando, entrou, né? Tirou as nhaca aqui, entrou na outra pessoa, conectou ao feixe frontal com frontal, chakra cardíaco, transmutou luz verde, vórtice verde, saindo do chakra cardíaco nas costas, com a outra pessoa, visualizou a luz rosa, quebrando as resistências da outra pessoa, o muro que está aqui, e você vai começar a falar aquilo que você gostaria que a pessoa entendesse. Aquela situação, exemplo,
que você me falou tal coisa, eu me senti assim, assim, assim. Porque quando você fala que você se sentiu daquela forma, mesmo nesse estado de maior conexão, e mesmo quando você não está nesse estado, no estado consciente ali, numa conversa, fica mais fácil da pessoa se abrir e entender o que você está sentindo, porque é o que você está sentindo, você não está acusando a outra pessoa de ter falado. O que é raro normalmente quando a gente não tem muita consciência da questão de comunicação, porque você fez isso, porque você fez aquilo, e a pessoa já se arma porque ela entende como crítica e está feita a festa. Então você vai falar, mesmo nesse estado de expansão, o como você se sentiu com aquela situação. E se for um filho, você pode, né, de repente não é esse o problema maior, se você quer que mude de comportamento, você começa a falar e mostrar para ele aquilo que você quer. Essa situação, assim, assim, assim. Né? Fala, enfim, o que você quer falar nesse estado. E vocês vão ver que é muito mais fácil, se você tem algum conflito com alguma pessoa, alguma raiva, que fica muito mais fácil nesse estado, dessa forma, de você emanar amor para a pessoa, do que quando você está lá na discussão, né? Na pancadaria da vida, que também acontece, né? Até para quem busca mais tudo isso, e me incluo nessa, tá? A gente vai aprendendo a utilizar cada vez mais esses conhecimentos na prática, porque também ter conhecimento e não aplicar não serve para nada, continua não sabendo, na minha opinião, tá? Então vocês vão ver que fica mais fácil de se equilibrar, de emanar o amor que você sente para uma pessoa que muitas vezes está tendo atrito e de falar aquilo que realmente você sente, tá? Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, uma vez, 2 vezes, todos os dias, até que se resolva o conflito. Isso vai de você. Você pode fazer isso para uma pessoa, para mais de uma pessoa, para pessoas do trabalho, para familiar, para parceiro, para filho, para quem você quiser. É uma técnica muito poderosa e que normalmente, no dia seguinte que você fez isso, a pessoa já tem uma resposta positiva àquilo que você emanou. Tá? E aí depois, né, um conselho que eu dou para vocês. Mesmo que vocês não consigam evitar uma discussão e falar umas besteiras um para o outro lá, acalma, né? Sai muitas vezes de perto daquele momento de conflito. Em outro momento, faz essa técnica. Conversa primeiro, acessa a alma da pessoa, para depois você ir lá no tete-tete e conversar com a pessoa, sem todo esse, né, a pessoa mesmo, fisicamente, ali. Vocês vão ver que a conversa vai ser outra, e outras respostas também. E aí a sua saúde também vai ganhar imensamente, porque a nossa saúde física, mental e emocional é reflexo de todas essas questões, esses desequilíbrios que todo mundo tem, em diferentes graus, de diferentes formas, e dependendo dos padrões que carrega, né, da família, porque isso todo mundo vai repetir mesmo, né, entendendo, aceitando ou não, vai repetir os comportamentos, a forma com que você viu seus pais se relacionarem, é provável que seja a forma que você vai se relacionar com seu parceiro, até que você queira ter consciência e faça algo para mudar, para ressignificar aquilo, aqueles programinhas que estão ali gerenciando sua vida. É isso que está comandando a sua vida. Se você não fizer nada diferente, você vai repetir. E não por questão de genética, mas por repetição de padrão mental, comportamental, e aí os resultados, obviamente, serão iguais. E aí, você quer continuar repetindo de forma inconsciente os padrões que você viu dos seus pais, da sua família, e que você repete, mesmo que não seja dos seus pais, que são seus padrões, que se repetem e que muitas vezes você quer mudar, mas com muito esforço você consegue momentaneamente? Só é possível mudar de fato quando a gente vai lá no inconsciente, muda a chave, muda o programa, e para isso não adianta só o emocional, que é, na minha opinião, da medicina chinesa, o maior fator de desequilíbrio para todo tipo
de nhaca, de alteração de comportamento e de tudo na vida. É importante olhar para outros fatores também que estão contribuindo para esse desequilíbrio. Até mesmo porque, se o físico estiver muito ruim, tiver uma inflamação sistêmica muito alta, vai ocasionar uma inflamação cerebral, está faltando nutrientes, faltando suplementação, a intoxicação, não tem como pedir para que essa pessoa se equilibre emocionalmente, mentalmente, e aí esse desequilíbrio emocional abre campo para a parte espiritual, para energias que não são da luz atuarem também sobre você. E aí a caca tá feita, o desequilíbrio é total, e aí como que você vai querer ter uma comunicação eficaz, amorosa, objetiva com esse desequilíbrio todo? Não adianta você fazer técnica nenhuma, na minha opinião, se você não buscar equilibrar tudo isso. Perfeição não existe, mas a gente pode fazer muita coisa para ir amenizando esse bombardeio de tudo que a gente vive, de toxinas. Não dá para entrar na bolha, não dá para ser radical, mas em alguns momentos, que em algumas situações é necessário sim dar uma puxada maior, é preciso olhar para a alimentação, é preciso olhar para os hábitos. E aí, se você estiver buscando todo esse equilíbrio, de preferência com a ajuda de um profissional, e começar a aplicar essas técnicas, porque a técnica por si só, se você não fizer todo o resto, não é milagre, como nada na vida. Provavelmente não vai resolver muito, mas se você fizer tudo isso, eu garanto que você vai ter uma transformação gigantesca em todas as áreas da sua vida. E aí, se você conhece aquela pessoa que está patinando com alguma relação, quase ninguém, né, gente? Envie esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa também ter a oportunidade de aplicar isso na vida dela, melhorar a sua vida e a do outro. Afinal, quando estamos ajudando o outro, estamos ajudando a nós mesmos. Somos todos um, estamos conectados e o que a gente faz volta inevitavelmente, seja bom, seja ruim. E ter essa consciência também muda tudo. E aí, o que você achou? Você já fez algo parecido com isso? Imaginava que isso pode ser tão eficaz assim? Comenta aqui nos comentários e envia para aquelas pessoas que você acha que pode ajudar muito a fazer todo esse processo. Até o próximo vídeo.